Esse que sempre se coloca à disposição de nossa casa, com muito boa vontade, muito carinho, nos dando este suporte fundamental na área doutrinária, a fim de que possamos prosseguir com mais conhecimento, com mais aprofundamento sobre o Espiritismo, sobre essa doutrina maravilhosa que veio iluminar os caminhos dos homens aqui na face do planeta. Faremos uma breve prece e, de imediato, passaremos a palavra ao Jorge Hessel, que hoje vai nos ensinar o caminho de onde é o reino. Então, está todo mundo querendo saber se você tem um mapa para mostrar para a gente. Amado Senhor, é com muita alegria que recebemos em nossa casa online a figura dessa personalidade querida, deste irmão, que é um guerreiro no Espiritismo, um trabalhador incansável, que vem nos prestigiar com a sua palestra na noite de hoje, com o tema Onde é o Reino? Rogamos inspiração e roteiro, e possamos, Senhor, ser envolvidos pela sua voz, pelo seu conhecimento, pela sua boa vontade e pelo seu amor, a fim de que os trabalhos se desenvolvam da melhor forma possível. Que assim seja. Convidamos nosso amigo Jorge Hessel para que possa iniciar o seu trabalho da noite de hoje. Seja bem-vindo. Gratidão, meu querido amigo, irmão, poeta, Arnaldo Rocha, e confrades, amigos do meu coração também, da Casa Espírita Fonte de Esperança. Gratidão, eterna gratidão, profunda gratidão pelo convite, pela confiança, pela estima, pelo acolhimento, e que nós possamos estar à altura dessa confiança, a fim de estarmos aqui junto aos nossos, como eu disse, queridos amigos do coração, a mensagem de onde fica o reino. Nós sabemos todos nós que o reino de Deus está dentro de nós, já falava Jesus. Mas vamos trabalhar um pouco sobre isso. E, claro que vai ter como base aquela passagem daquele diálogo com o Pilatos, né, que o meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, pelejariam exatamente os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino ainda não é daqui. Isso o João narrou para nós, e nós vamos trabalhar muito em cima disso, nesse diálogo com o Pilatos, fazendo essa referência de um reino fora da terra, quando ele afirma exatamente que o meu reino não é deste mundo, ou seja, se ele faz uma afirmação, fosse aqui na terra o reino dele, a turma, o grupo, a gente combateria para impedir que ele fosse preso pelos judeus. Mas agora, esse detalhe do agora é importante, agora, nesse momento, naquela conjuntura, o meu reino ainda não é daqui, ainda não é daqui. Há uma perspectiva de um dia ser. Mas, de qualquer maneira, o Pilatos ficou naquela de... Você está se colocando como rei, porque você fala meu reino, quem fala meu reino, eu sou monarca. E Jesus replicou em relação a você que está dizendo que eu sou rei, mas eu posso afirmar que eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Então ele usa esse termo extraordinário, dar testemunho da verdade. E aquele que procura a verdade, evidentemente, busca a minha mensagem. E, de alguma forma, como ele disse que veio trazer para nós, ou dar o testemunho da verdade, o próprio Pilatos perguntou onde é que estava a verdade. E nem ele ousou falar da verdade, dizer que a verdade é isso ou aquilo.
Porque se, de alguma forma, nesse diálogo, dá para perceber que o Cristo faz uma referência para um reino fora da Terra, não daqui, ele está falando exatamente de um mundo fora da matéria. Não só necessariamente de um mundo fora da matéria, porque em outros diálogos ele vai falar de várias moradas na casa de meu pai, que ele vai falar de outros mundos, de outros reinos. Mas o mais importante é nós tentarmos compreender de que ele veio dar o testemunho da verdade. E a verdade, ela está íncita na consciência de cada um de nós. A verdade, na realidade, está inscrita na consciência humana. A verdade está no conjunto da estrutura básica das leis que todos nós temos inscrito na própria consciência. A verdade é o amor, porque é a maior lei que trazemos inscritos na consciência. E nessa percepção que o Cristo faz uma referência de um reino muito além da terra, aliás, todas as mensagens do nosso Mestre Jesus se reportam exatamente à vida espiritual. Há uma dimensão diferente, até porque essa vida futura, em outro reino, é a essência, é a base do comportamento, das mensagens, dos ensinamentos de Jesus. E é em razão disso que o codificador, o Allan Kardec, ele coloca esse diálogo, e a partir daí ele desenvolve no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, colocando exatamente entre os primeiros nesta obra consagradíssima no movimento espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A vida espiritual, ou a vida além túmulo, a vida futura, justifica, sob todos os ângulos, sob todos os pontos de vista, as diversidades que nós passamos nessa transitoriedade da vida material, naquilo que não é permanente. E exatamente as diversidades se consubstanciam numa visão ampla da própria justiça divina. Justiça essa que é uma das leis que estão escritas na nossa consciência, porque em nossa consciência trazemos a lei de amor, justiça e caridade. Então, a época do Cristo, a época há 2000 anos, evidentemente, muitos daqueles seus conterrâneos, aqueles que o acompanhavam mais proximamente, acreditavam até mesmo na figura de seres angélicos criados privilegiadamente por Deus, como anjos, e eles não tinham uma noção, eles não sabiam que os que eles chamavam de anjos, que privilegiadamente foram criados e saídos das mãos de Deus como tais, na realidade eram homens que se purificaram, e até hoje muitos religiosos não conseguem compreender isso, porque as religiões tradicionais e poderosas, com bilhões de seguidores, ainda defendem a ideia de anjos saídos das mãos de Deus, já puros. E nós, espíritos, sabemos que a angelitude é uma conquista. O homem vai se purificando até sair da humanidade e se tornar um anjo. Agora, para a tradição judaica, esse cumprimento da lei havia a contrapartida, havia exatamente uma recompensa. Então, quando você cumpria as leis nessa busca para a angelitude em relação ao próprio povo, a recompensa seria com os bens materiais, a riqueza, seria com a hegemonia, o poderio, a supremacia hebraica sobre todas as demais civilizações e sobre a permanente vitória daqueles inimigos mais próximos para a manutenção e conquista, né, no domínio daquela terra tida como prometida. E quando se viam em derrota, consideravam eles como punidos em face de algum tipo de desobediência às leis que estariam fora, mas na realidade não compreendiam as leis internas da própria consciência. E em face dessa distorção, dessa não possível, mais aprofundada compreensão da mensagem de Jesus, que ele fala de verdade, veio dar o testemunho da verdade, claro que há 3.200 e poucos anos, Moisés, porque Moisés viveu em torno de 1.200 e poucos antes de Jesus, mas então 3.200 anos atrás, Moisés ele não podia decretar leis, normas, regras diferentes em determinados limites a um povo ignorante
que precisava ser convencido mais pelas forças das coisas materiais do que um processo de um aprofundamento consciencial, de entendimento. Mas o próprio Cristo, ele próprio revelou, né, desse outro mundo, desse outro reino, que ele fala de reino de Deus. Várias passagens com vários evangelistas, ele fala do reino de Deus. E, por fim, ele chega a afirmar que o reino de Deus está dentro de nós. Que o reino de Deus é dentro de nós. Onde a justiça de Deus também vai seguindo o seu curso e aqueles que cumprem os mandamentos da lei de amor, justiça e caridade, obviamente acharão a recompensa não fora, mas dentro de si mesmos. Porque o reino de Deus permanece em nossa consciência, em face das leis que precisam ser melhor investigadas para que nós possamos compreender como funcionam as leis em cada um de nós. E Jesus também ele fez as adaptações das suas lições para a época, como Moisés também o fez. Até o próprio Kardec também fez as adaptações para o século XIX. Considerando, inclusive, que o Espiritismo não é uma obra acabada, ela é uma obra evolucionista, Jesus também ele não trouxe toda a verdade, ele não revelou toda a verdade há 2000 anos. Até porque, do contrário, o povo ficaria totalmente deslumbrado pela ainda a incapacidade, ainda não preparada para o aprofundamento. Eles não entenderiam nada se houvesse um maior aprofundamento do nosso Mestre Jesus. Então, ele apresenta a vida espiritual, ou a vida além túmulo, como uma realidade natural a ponto de ele retornar. Exatamente isso, ele retorna após a suposta morte física pelo sacrifício da cruz. Então, ele vem mostrar, ele comprova a nossa imortalidade, a vida futura, um outro reino também fora da Terra. E, naturalmente, aqueles companheiros, aqueles discípulos que foram mais atentos à mensagem, aprofundaram no entendimento, compreenderam muito bem essa verdade da vida futura, de outros mundos, de outros reinos. Obviamente, aquele que supostamente o seguiam, mas em comportamento de infidelidade absoluta, acabaram cultivando e repassando por herança as falsas ideias que foram decorrentes daí todas as dúvidas e a própria incredulidade de muitas passagens do Evangelho, sobretudo na má compreensão de que meu reino não é deste mundo. E, no transcorrer dos anos, o homem foi estudando, ele foi se aperfeiçoando no campo científico, no campo da filosofia, que vão progredindo, e a doutrina espírita, como resultado desse avanço, evidentemente, como nós consideramos a terceira revelação de ordem divina, veio consubstanciar uma possível complementação dos ensinos que há 2000 anos Jesus realmente colocou os limites na expressão em face da ainda não maturidade daquela comunidade. E com a revelação espírita, com a terceira revelação, a vida espiritual, esse outro mundo, esse outro reino, essa outra realidade além túmulo, deixou de ser uma simples hipótese teológica. Muito pelo contrário, em função dessa terceira revelação, os fenômenos, os fatos comprovam uma realidade visível até da imortalidade. Visível da nossa imortalidade. Seja exatamente pelos fatos, pelos fenômenos que comprovam tudo isso. E como Cristo, ele faz essa referência em um outro reino, ou seja, um reino de Deus, ele usa esse termo várias vezes, o reino de Deus é conquistado a duras penas. Não é uma conquista simples, no simplismo de comportamentos externos, de fazeções de coisas supostamente para os outros, sem fazer para si primeiro. Então, sob o conceito espiritual, reino de Deus deve ser sinônimo de felicidade plena, bem-aventurança, sob o ponto de vista transcendente, daquilo que é permanente em nós. Mas naquilo que é transitório, sob o conceito humano, felicidade, ou reino de Deus, bem-aventurados, seria exatamente uma possível ausência de problemas. Felicidade. Tendo uma visão egóica é você não ter nenhum tipo de problemas. É se ausentar de contato com problemas. Isso seria felicidade.
seria um reino de bem-aventurado. Mas será que isso é felicidade? Porque muitos de nós ainda concebemos que uma vida feliz, uma vida bem-aventurada ou venturosa, é uma vida sem dificuldades, é uma vida sem desafios, é uma vida sem sustos e, em alguns momentos, alguma insegurança, alguns medos. Por fim, muitos acreditam e alimentam essa ideia, escrevem sobre isso, inclusive dizendo que a vida feliz seria sem nenhum tipo de inquietações emocionais, inquietações materiais. Para muitos, felicidade teria esse conceito. E que Jesus teria feito exatamente uma referência ao meu reino deste mundo, mas num reino de felicidade utópica. E costuma-se dizer exatamente que a vida, quando não existem os tropeços, quando não existem os desafios, quando existem exatamente os obstáculos a serem transpostos e não contornados, mas serem superados, aí as pessoas dizem, a vida é um paraíso. A vida é um mar de rosa, porque realmente parece que na vida dessas pessoas sem tropeço, a vida é isso. Ninguém reencarna para fazer turismo. Na terra de prova e expiação não existe essa possibilidade. A pessoa pode se enganar com remédios. Tomem remédio, entopem-se de remédio para tentar fugir da realidade, dos desafios que a vida nos convida para esses obstáculos serem superados. Aí, como não tem tropeço, normalmente a força das transformações neuroquímicas que os remédios poderosos e muitas vezes perigosos trazem para o nosso cérebro, as pessoas dizem, a vida é um paraíso, aí fica sob efeito de remédios para dizer que a vida é um paraíso, um mar de rosa, mas sem uma conquista consciencial, sem uma conquista de enfrentar os desafios, sem uma conquista realmente de arrostar os obstáculos necessários no mundo de prova e expiação, porque eu repito de que ninguém reencarna num planeta como o nosso para ficar fazendo turismo. Nós reencarnamos e a vida nos convida o tempo todo para o nosso crescimento, para que nós possamos ter um contato mais direto com o reino de felicidade que está dentro de nós, que está em nossa consciência. Está mesmo, está na própria consciência, porque ali está um código, nós chamamos de código moral de leis. Todo código moral de lei trazemos na consciência. E a maior das leis do Código Moral é a lei de amor, justiça e caridade. E, infelizmente, por causa desse conceito de felicidade, sob o tacão de uma suposta quietude externa, serei feliz que eu conseguir a tranquilidade, a serenidade, e começo a usar vários tipos de técnicas para essa serenidade externa, tá? E muitos chamados cristãos aspiados aí, ludibriados com essa busca de quietude para uma tal felicidade, se afastaram, muitos deles, da vida de contato com a sociedade, da vida mundana, passando a viver numa existência contemplativa nos mosteiros, nos monastérios, enfim, fugindo da sociedade, indo para os campos, fugindo do contato com a contaminação tóxica das dores, como se isso trouxesse felicidade. Totalmente esquecido de que o próprio Cristo, quando fez essa afirmação de reino fora da terra, de um rei que não é daqui, que ele fala de reino de Deus, jamais se afastou do convívio com a sociedade. E levou até o final da sua missão na sociedade, isso porque nos faz perceber claramente que a vida na Terra é, de fato, cercada de desafios e de dificuldades. E só terá sentido nós podermos passar de uma programação reencarnatória do berço até o túmulo, se nós conseguirmos viver na Terra, nos conscientizarmos desses desafios. Repito que ninguém traça no mapa reencarnatório exatamente, não, eu vou viajar todos os meses, vai ser maravilhosa, não vou ter contato com nenhuma doença, meus familiares serão felizes. Aí vem aquele conto de fada da infantilidade de viver na Terra sob os narcóticos das mentiras, das fantasias de felicidades utópicas. A felicidade é real. Quando você enfrenta um desafio e você sabe que esse desafio é um convite para o seu crescimento, num contato mais próximo da felicidade íntima, você se torna feliz vencendo o desafio. Quando você se abate e sabe que você pode se levantar para enfrentar novamente o desafio e depois superá-lo, traz uma felicidade muito grande. Você não fica abatido, entrando num processo de um coitadinho de mim,
sou vítima de uma situação, não venci o problema, não venci o obstáculo e vai estender as mãos pedindo migalhas de piedades, de apoio dos outros, quando nós somos absolutamente poderosos o suficiente para vencer os desafios. Deus não criou coitadinhos. Deus não criou vítimas de nada. Nós fomos criados com poderes. Se Jesus disse que nós tínhamos capacidade de brilhar a própria luz, e ele ordenou num verbo bastante incisivo, né, que brilhe a vossa luz, porque vós sois deuses num processo de ratificação que está escrito em Salmos de Salomão. Cristo ratifica isso ao povo judeu, que nós tínhamos poder divino como co-criadores e que o reino de Deus está dentro de nós. Então, desta forma, a vida aqui na Terra, a vida planetária, os desafios existenciais caminham rigorosamente juntas. Ninguém, repito, veio aqui para se divertir, não. Nós viemos para vencermos os desafios amorosamente. E se não fosse assim, com os sacrifícios do mundo, o próprio Cristo teria afastado de si mesmo todos os obstáculos para que ele mesmo não passasse pelo que ele passou, a via crucis dele. Mas ele não mostrou esse caminho. Se ele é modelo e guia, se ele é referência máxima, é o espírito mais puro, o único anjo que esteve entre nós, e ele mostrou o Gólgota como o final de uma etapa num sacrifício supremo e inimaginável, quem somos nós para realmente tentarmos fugir e não aprendermos a carregar a nossa cruz? Porque todos que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me, já falava ele. Então, diante dessa realidade de um reino que estão buscando fora, o reino da felicidade, o reino da paz, o reino da alegria, esse reino está dentro de cada um de nós. Existem ainda outros chamados, aspas, cristãos, que acreditam ser a vida aqui na Terra, exatamente no outro extremo, né, um maremoto de espinhos. Também, ninguém vem para turismo, mas também não é assim. Ninguém reencarna encontrando o maremoto, as tsunamis de espinhos na Terra. Não é assim também. A Terra é de prova e expiação. E esses pessimistas creem que só serão felizes numa alimentação fantasiosa, mítica e mística, se forem viver no mundo espiritual depois que morrerem, porque aqui realmente é um tsunami de espinhos e sofrimento, um vale de lágrimas. E costumo dizer que, quando morrerem, irão descansar uma paz definitivamente. Aí, para isso, muitos, inclusive, acabam pagando regiamente para as instituições do qual, dentro das suas religiões, acreditam ser real a vida após morte. Então, eles pagam para ter esse descanso eterno. Porque aqui na Terra, não, aqui é um maremoto de dores, de espinhos, porque eles desconhecem que a vida espiritual não é um campo florido onde permanecemos na ociosidade. Claro que não. E que nós seremos felizes naqueles encantos das chamadas benesses de Deus, as benesses divinas, porque nós não estaremos mais no drama da vida material. Então, estou fora da matéria, estou fora do maremoto de espinho, agora serei feliz, mas para isso eu vou pagar para o meu descanso eterno. Mas muito ao contrário dessas ilusões, nós, com o Espiritismo, nós temos conhecimento suficiente, nós, espíritas, pelo menos, para saber que nós seremos, no mundo dos espíritos, na vida pós-morte, nesse outro reino, o que nós construímos exatamente aqui na Terra, porque Jesus, que o reino dele ainda não era aqui, não era naquele momento, naquela conjuntura. E as bem-aventuranças, elas virão exatamente de acordo com os nossos méritos, com os méritos reais, não os falsos méritos com compras através de dinheiro mesmo, porque tem pessoas que achando que tirando um percentual do bolso mensalmente vai arrombar os pórticos do paraíso e será feliz eternamente. É uma visão extremamente, até muito infantilizada, mas que eles acreditam nisso. E desencarnam nessa crença e dão trabalho para o mundo espiritual para se recobrar uma consciência de realidade de vida pós-morte em outro reino, em outro mundo, além do reino que ele não conseguiu encontrar dentro de si. Então, com certeza que os nossos conceitos de felicidade estão realmente equivocados. Está errado. Pelo menos nós não estamos entendendo o significado de bem-aventuranças, de felicidade, das afirmações de Jesus sobre o reino de Deus, que é o reino da felicidade.
E dentro dessa nossa reflexão tranquila, né, na segunda parte lá do diálogo, voltando ao diálogo com o Pilatos, quando ele realmente reafirma que agora meu reino ainda não é daqui, nós podemos perceber que, em momento algum, Jesus tenha afirmado que não seria um dia o reino dele aqui na Terra. Diz que ainda não era, naquele momento, não. Então, ele faz uma afirmação naquele momento pelo qual o planeta passava há 2000 anos. Seu reino ainda não estava estabelecido no orbe. Está hoje? Ainda não também. Mas a confiança de Jesus de que em algum momento isso efetivamente aconteceria, não deixa nenhuma margem de dúvida quando ele usa a expressão ainda não ou agora. O meu reino não é neste mundo, agora. Mas amanhã isso vai acabar acontecendo. Ele é o nosso governador. Ele não abdicou, ele não renunciou ao comando da Terra, porque ele é o co-criador planetário, ele é o co-criador do nosso planeta. Tudo que existe aqui veio dessa mente maravilhosa, mente amorosa de Jesus. Tudo que existe na Terra veio da matemática, da ciência, do amor, da filosofia de Jesus. E ele confia nessa mudança através da transformação de cada um de nós, porque a Terra só vai se transformar com a transformação dos indivíduos, que são os elementos mais importantes da Terra, considerando os elementos inteligentes, já que raciocinam e que já podem deliberar as suas próprias ações. E tanto isso é verdade que o nosso Mestre Jesus, ele permanece nos amparando, nunca deixou de fazê-lo. Ele nunca cruzou os braços e disse, não tem jeito esse povo. Nós temos jeito, ele sabe disso. Ele vai curando as nossas chagas morais, ele vai nos lembrando, seja por novas revelações, como o Espiritismo, né, de que nós, na Terra, como seres humanos encarnados, estamos vivendo uma vida transitória, apesar das dificuldades que nós atravessamos, e isso nos faz entender que a presença do reino divino, desse reino que nós estamos buscando em nossa vida, está ligada necessariamente, como há 2000 anos o fez Jesus, a uma proposta de mudança do nosso ponto de vista em relação à verdadeira felicidade, à verdadeira bem-aventurança, o verdadeiro reino de Deus, e não a que supostamente imaginamos que seja ela. Como é que nós podemos realizar isso? Primeiramente, nós podemos estabelecer o que realmente nós necessitamos em essência, e não o que imaginamos necessitar para sermos felizes. Porque nós imaginamos fantasias como se felicidade viesse de fora, mas, em essência, com certeza nós, em contactar, numa identificação profunda na luz que sou, na chama divina que eu sou, isso é um caminho forte que fortalece muito a sensação de felicidade íntima, do reino que eu trago na consciência. Porque é na consciência que as leis estão escritas, ali é o reino do Criador, porque Deus, na sua onipresença, como um atributo extraordinário do Criador, ele é em cada um de nós, ele há em cada um de nós, ele nem está, ele é. Estar seria transitório porque é um verbo transitório, mas o é para sempre. Deus é em cada um de nós e é pleno, absolutamente planificado. E a sede dessa completude do eterno em nós é a nossa consciência. Ali estão as leis que ele criou. E, aliás, a maior obra, ou de todas as obras do Criador, a maior obra que Deus criou são as suas leis, porque sem as leis de Deus a vida não existiria, porque tudo é regido por leis. E as leis estão em nossa consciência. E com base nisso, nós possamos determinar que é possível fazer para que nós possamos realmente conquistar a felicidade. Nossos limites, embora nós tenhamos muitos limites, nós não somos limitados. Em essência, não. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós trazemos os germes sacrossantos do potenciais divinos. Nós já trazemos o DNA de Deus. Então, nossos limites, eles não são miragens. Na realidade, são realidades que poderão nortear as nossas escolhas para as nossas ações, conforme o Paulo nos ensinou, só para lembrar que as nossas ações, as nossas escolhas precisam usar o bom senso, porque nem tudo é lícito, como ele diz, né? Embora tudo possa ser lícito, ele diz realmente, reafirmando, mas nem tudo nos convém. Ou seja, é importante nós conhecermos tudo, mas retermos apenas aquilo que nos aproxime desse reino divino da consciência. Porque ali está a sede do reino de Deus, na própria consciência de cada um de nós. E essa atitude mentais transformadora
poderão nos levar, certamente, a iniciar um maior conhecimento desse reino interno, desse reino que Jesus falou com tanta propriedade. O reino dos céus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Mas tudo nos convidando à certeza de que a felicidade está em nós e não fora de nós. Não se compra a felicidade. Ou seja, conhecermos o código moral de lei pela autoconsciência, a fim de que nós possamos realmente realizar com o poder que trazemos de realização essencial. Porque nós temos poder de realização. O poder está em nós. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. E se eu não for capaz em determinada situação, eu vou me capacitar, eu vou buscar me capacitar, eu vou aprender, enfim, eu vou buscar meio de me capacitar. Mas eu mereço a felicidade. Trata-se, sem dúvida nenhuma, de uma postura de padrão mental. É bem trabalhoso, essa identificação em vasculhar, em investigar as leis, como funciona em sua própria consciência, que ali está exatamente o reino divino, né? Para que nós possamos construir. Isso não é impossível ser realizado quando eu utilizo técnicas. Por exemplo, a vigilância, a oração, a percepção, a aceitação dos erros, as reflexões, as decisões para as ações conscienciais na busca do melhoramento permanente de vida, ao invés de permanecer no botão automático ou no piloto automático da consciência, fazendo as coisas por automatismo e não por autonomia, e não por liberdade. Então, nós necessitamos, para isso, exatamente usar esse querer, eu quero, é a minha vontade firme. E também o discernimento, para que possamos ter essa percepção da hora de nossas mudanças em face das escolhas diante das circunstâncias. Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho fazer da minha vida o que eu quiser. Eu não sou obrigado a fazer o bem, nem sou obrigado a fazer o mal. Eu sou convidado pela vida a fazer o bem consoante as leis de amor, justiça e caridade que eu trago como regra na própria consciência. Se eu fujo dessa regra, eu também não sou proibido, mas vai trazer consequências muito desagradáveis. Porque toda vez que eu fujo da lei, eu serei convidado a voltar para a lei. Nem que leve 10 milhões de anos, eu preciso voltar para a lei. Com licença. Então, somando-se ao que nós estamos refletindo aqui, é nós não alimentarmos medo, é não termos medo de fazer o que deve e o que precisa ser feito diante das situações, das circunstâncias que nós vivemos no dia a dia. Eu sei que muitos estão esgotados por ignorância, por incertezas, por insegurança. Então, muitos acabam estando esgotados, mentalmente esgotados do sofrimento, do medo, das aflições, das desesperanças, das infelizes algemas e escravidões afetivas. Então, é necessário nós iniciarmos exatamente essa viagem para dentro de nós mesmos. E, evidentemente, como nós conseguimos fazer essa viagem maravilhosa, que tenhamos a capacidade de aprender a nos conhecer, mas, sobretudo, a conhecer também como soberanos, nós, soberanos desse reino divino da consciência. Eu sou o rei desse reino. Eu sou o soberano desse rei da minha própria consciência. E, nos conhecendo, nós aprendemos a nos amar. Por quê? O amor, ele é um sentimento tão profundo, tão maravilhoso, que é o amor regente de todos os outros sentimentos, de todas as outras virtudes. O amor é o apoteótico dos sentimentos que mais nos aproxima, o amor eterno ao aquilo que nós chamamos de amor, fonte pura de amor, que é Deus. E Deus, como fonte pura de amor, na sua onipresença é em mim, em plenitude também em mim existe o amor. É o amor, ele é pleno em cada um de nós. Mas como nós não nos identificamos muito bem com esse amor, que é pleno, porque Deus é amor e Deus é em nós, e nós então somos amor, nós muitas vezes criamos pelo desamor os caminhos equivocados do afastamento do amor, que é o desamor, que é o chamado ego muito evidente, e tentamos escamotear muitas vezes diante dos outros para tentar fingir que não somos desamorosos e colocamos em seu lugar
os pseudos amores, quer dizer, o amor falso em repressão aos desamores. E vivemos de falsidade, de falsa bondade, de falsa honestidade, de falsa superioridade, de prepotência em relação aos outros, que nós achamos que somos mais do que os outros, nesse arrogante orgulho manifesto, né? Então, o que nós queremos sempre saber, muitas vezes, nós não queremos saber das nossas dificuldades, mas nós achamos que conhecemos a dificuldade dos outros. Sempre queremos saber dos outros, o que eles sentem, o que ele está pensando, não estão preocupados com os outros. Sempre preocupados com os erros dos outros, atacando os erros dos outros. Por quê? O que isso nos traz? Eu estou muito melhor do que a humanidade está muito atrás de mim. Isso é conversa para boi dormir. Nós somos seres humanos, em essências iguais. Todos os seres humanos somos iguais em essência e temos o mesmo destino. O ser humano, em essência, não é mau. Ele pratica maldade pelo afastamento das leis, pode durar milhões de anos, mas um dia ele volta para a lei. Então, em essência, nós somos iguais. E não devemos ter medo de enfrentar ou de ressignificar, dar um novo significado diante dos desafios, dos nossos verdadeiros sentimentos, dos nossos medos, quando estou realmente com insegurança, dos nossos desejos, dos nossos anseios, das nossas fobias, das nossas depressões, das nossas inseguranças. E passamos grande parte da nossa existência nos culpando por muitas coisas. Nos culpando mesmo, criando o quisto da culpa em um processo de auto-julgamento, de autocondenação e de autopunição o tempo todo. E quando chega o processo da autopunição, eu começo a trazer para mim doenças graves, com distonias exatamente de produções de substâncias neuroquímicas que vão interferir no meu emocional através das enzimas que serão inadequadas no meu sistema, no metabolismo do meu corpo, e isso vai me trazer depressão, angústia, profunda tristeza, ansiedade generalizada. Passamos grande parte da nossa existência nos culpando por muitas coisas, penitenciando o nosso corpo, tornando-nos infelizes e trazendo doenças graves, como um câncer, muitas outras doenças autoimunes, como eu falei, da própria depressão. Por isso, Jesus, ele nos disse que conheceríamos a verdade. Ele usa esse termo, ele veio dar o testemunho da verdade. E essa verdade nos libertaria dessa ignorância de nós mesmos, de encontrar em nós, vasculhando o reino divino. Que não está nas coisas, está em nós. Na realidade, eu digo mais do que está, é em nós, porque é para sempre. O reino divino é eterno em nós. Então, se nós conheceríamos a verdade sobre nós mesmos, e que esse conhecimento nos emanciparia das culpas, dos medos, das angústias, das tristezas, das depressões, das ansiedades e tantas outras distúrbios emocionais, porque quanto mais nós nos conhecemos, já falava não, se atribui a Sócrates, mas é uma frase conhecida lá em Delfos, na realidade, o conheça-te a ti mesmo, porque por quanto mais nós nos conhecermos, mais nos amaremos, mais nos valorizaremos, mais nos respeitaremos, mais nos aceitaremos e, consequentemente, por irradiação amorosa, também amaremos ao próprio Criador que é em mim, que é em nós, e o nosso próprio por irradiação. Porque quando eu encontro o divino em mim, que é pleno em mim, evidentemente, esse amor se expande e isso vai alcançar o outro. Por isso que o maior mandamento é amar Deus que é em nós e ao próximo como a nós mesmos, porque a partir da referência do alto amor, eu estou amando um próximo naturalmente. Não, é difícil, quer dizer, não tem como compreender amor ao outro sem o alto amor. Eu amo a humanidade, eu amo o meu próximo, eu amo os necessitados. E não se gosta, se rejeita, se cobre. Quando a pessoa entra nesse caminho de auto-rejeição, ela rejeita os outros também. E cobra muito dos outros também. Cobrar dela. Procurar ter esse contato mais permanente com o verdadeiro sentido do equilíbrio que é interior. Não se compra em shopping center e nem em farmácias com psicotrópicos. São conquistas individuais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como eu falei uma das últimas vezes aqui na Casa Fonte de Esperança, é o caminho a ser seguido, né? De nós para o Criador, para que nós possamos atingir a felicidade plena e instalarmos para sempre o reino divino em nossos corações. E o que isso vai significar? O que isso realmente significa? Significa que essa conscientização sobre nós mesmos, o potencial, vós sois deuses. Então nós somos maravilha, isso já que Salomão falava isso lá
nos Salmos, enfim, que nós possamos entender, né, quando nós aprendemos a utilizar as informações do Evangelho, código moral que realmente Jesus nos trouxe, que nós recebemos como instrumento para a nossa eliminação, como convite, porque ninguém é obrigado. Jesus me obriga a fazer o bem. Não, as coisas fazem por consciência. Porque tudo que você faz por obrigação não traz resultado nenhum. Não, eu tenho que ser bom, senão o obsessor me pega. Ele vai pegar do mesmo jeito que você vai fazer por obrigação. Tudo que você faz por obrigação, sem consciência, no piloto automático, ou seja, por automatismo, não traz resultado nenhum. Quando você faz com autonomia, com consciência, você faz sabendo o que faz exatamente envolvido nesse movimento amoroso, com certeza traz resultado imediato. O outro só finge, né? É o pseudo-amor, pseudo-virtude, pseudo-bondade. São só pseudo, só máscara, é só para vender imagem, para projetar uma ou outras pessoas. Isso vai trazer o quê? Que alegria é? Eu sou tal. A vida não deveria ser de competição, e sim de solidariedade, sermos solidários. Quem sabe mais ajuda o que sabe menos, e não se coloca como maior de que, eu sou melhor que. Isso é equívoco, é burrice, me perdoa o termo bem pesado. É primarismo de nossa parte. Nós somos iguais em essência. Uns estão mais adiantados, menos adiantados, mas nós vamos chegar ao mesmo destino. Nos tratarmos como iguais já é viver a plenitude de um reino interior. Porque você está bem com você. Você não está julgando ninguém que é mais ou menos que você, nessa arrogância de que eu sou mais que eu sou. Ninguém é mais do que ninguém. Jesus se colocou como igual. Tão igual que, como anjo, o único que esteve entre nós se igualou na condição de anjo, vivendo conosco e chegando ao Gólgota. Quem somos nós para ir por caminho diferente da comodidade e fazer competições como se eu estudei um pouquinho mais, eu sou mais do que os outros. Fiz algumas coisinhas mais para os outros, eu sou mais do que os outros. E para mim? Adianta fazer coisa para os outros sem primeiro fazer para você, sentir o que você está fazendo? Virtude você trabalha com você para depois você oferecer. Ninguém dá o que não tem. Então, muita gente faz muita coisa por necessitados, sim, mas dentro de si elas não se respeitam, elas criam uma ilusão de uma prepotência, eu sou tal, eu sou maravilhoso. Isso serve para quê? Apenas para manter aguçada a vaidade, a egolatria, o egocentrismo. Isso é reino? Isso é um inferno dentro da pessoa, né? Então, o reino de Deus, ao qual Jesus se refere como não sendo deste mundo, de ilusões materiais, de necessidades vãs, onde o egoísmo e o orgulho têm morada fixa, esse reino pertence a todos aqueles que já se esforçam. Eu falo esforço, não faz por obrigação, não, faz por esforço, por disciplina, para praticar os ensinamentos de Jesus. E todo esforço precisa necessariamente ser paciente, continuado, perseverante e disciplinado. E aí nós vamos consolidando esses caminhos novos, sonhando sonhos possíveis e tornando esses sonhos realidade no divino reino do coração. Então, o reino de Deus pertence, sim, a todos aqueles que aceitaram conscientemente, não por obrigação, o convite de Jesus e de modelar, e não é imitá-lo, né? Porque seria plagiá-lo. Não, é apenas modelar, é se esforçar para fazer aquilo que ele fez. Se esforçar não é querer imitar, é apenas modelar os seus exemplos para aliviar as próprias dores. Faltam alguns minutos, eu acredito que já ultrapassei ou não? Meu irmão Arnaldo. Mais 5 minutos, Eu se posso você consumir os 5 desejar. minutos, então, porque eu achei que eram 10 minutos antes. Ok, obrigado, tá? Gratidão. Então, vou utilizar, então, esses 5 minutos para fazer a conclusão das nossas reflexões. É muito importante isso que eu estou falando em relação de nos vermos como iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Porque isso, quando eu me coloco, sob o ponto de vista de um movimento egóico, de um chamado de orgulho, nós chamamos de orgulho manifesto. Eu normalmente me coloco acima das pessoas, ou mais inteligente, ou mais bonito, ou mais rico, ou mais isso, ou mais aquilo. Sempre os outros estão atrás. Tudo que nós façamos comparativamente com os outros, isso por si só já é muito negativo. Então não temos que nos comparar, nem que somos menos, nem que somos mais, nós somos iguais. Em essência, todos os filhos de Deus chegaremos ao mesmo destino. Uns levam mais tempo, outros menos tempo, mas todos chegaremos. Inevitável, é um determinismo de Deus. A questão 115 afirma isso, nós fomos criados simples e ignorantes, mas que na busca da verdade nós chegaremos à pura e eterna felicidade na busca dessa verdade. Portanto, uns chegarão mais rápido pela obediência
e outros, por murmurarem, vão demorar um pouco mais, mas não quer dizer que não vão chegar. Vão apenas levar um pouco mais de tempo, mas chegarão. Então, nosso destino é a felicidade de todos os seres humanos. Por isso que eu digo que o ser humano não é mau em essência. Nenhum ser humano é mau em essência, mas pratica a maldade por ignorância, por várias razões que um dia a própria dor, como um convite para o amor, vão cansar, porque a dor acaba cansando mesmo, e como a dor é um convite para o amor, eles cansados vão buscar o amor e vão encontrar o seu caminho e encontrar, embora com tempo mais demorado, mas a pura e eterna felicidade, que é o destino também dos chamados maus transitoriamente, porque o mal não vem de Deus. O mal é apenas a ausência do bem. E o bem, como vem de Deus, é eterno, só existe o bem. O mal é uma ficção, né? Então, essa ideia da vida futura, para nós possamos fazer as palavras finais, vai proporcionando a cada um de nós, a vida espiritual também, a vida após a morte, que muitos não compreendem, nem espírita consegue compreender muito bem isso. Então, essa ideia de vida além túmulo proporciona a cada um de nós uma fé robusta, que os espíritos chamam de inabalável, né? E muda exatamente a nossa percepção, o nosso ponto de vista sobre como nós encaramos a própria vida na Terra, em relação a essas competições, essas comparações pueris, ingênuas, egolátricas. A vida física, ela se torna uma simples passagem numa perspectiva muito mais ampla, né? E os revés, as dificuldades, os desafios, como eu falei, os obstáculos são suportados com mais paciência, por necessidade. A própria doença física, ela não vem a desfavor do doente. Todas as doenças, mas um câncer? Sim, o câncer é o remédio do canceroso. Por quê? Porque quem criou o câncer foi o canceroso. Deus não castiga, Deus não pune, Deus não censura, não existe nos estatutos de Deus espaços para punições. Não há mesmo. Deus é amor, Deus ama. Então, o que acontece então com as doenças? As doenças é o remédio do doente. Então, se ele buscou a doença, evidentemente, ele é convidado pela própria vida a buscar os caminhos, porque se ele usou força para criar a doença, ele também tem a mesma para trazer a saúde para si. Existe um princípio, um sistema no universo, chama-se o sistema homeostásico. Né? Na homeostase, tudo tende para a harmonia, tudo tende para a saúde. O nosso corpo, por mais que eu maltrate ele, ele sempre está me trazendo para a saúde, sempre. Todo o corpo, mas tem pessoas que já nascem totalmente definhadas, totalmente já com lesões. Eu, sim, mas ela criou isso e isso vem como remédio para ela. Então a doença acaba sendo o nosso remédio. Precisa ser bem percebida e abençoada. A doença, os limites, todas as que as pessoas trazem, às vezes problemas aos nossos olhos gravíssimos, do seu ponto de vista, de limitações físicas, de mentais, etc. Mas isso é o remédio desse espírito. Não existe punições. Mas não está sendo punida, ela está tendo uma oportunidade de sofrer as consequências das escolhas erradas que fez no passado para justificar essa doença e aprender com a doença a não fazer mais aquilo que, como causa, trouxe essa doença. Então, essa doença vem a favor dela. É um remédio para ela. Todas as doenças são nossos remédios. Elas vêm como um aviso a nosso favor para nós buscarmos caminhos outros para que ela não volte, porque ela incomoda. Então, a doença não é maldição, a doença não vem de Deus, não é castigo que vem de fora, a doença é uma construção do próprio doente. Eu estou falando de reino de Deus, estou falando de paz, estou falando de amor, estou falando de felicidade, de alegria, e não nos prendermos às coisas materiais, aos bens materiais, até porque nessa visão mais profunda, a morte, ela acaba, nós não temos medo mais dela, nem da doença. Todos nós passamos pelas doenças, as dores são necessárias no mundo de prova e expiação, e a partir dessa não temor da morte, ela representa para cada um de nós uma porta que se abre exatamente para o infinito e não para o nada. Né? Até porque, quando a pessoa alimenta uma dúvida de uma vida além da vida física, dessa vida espiritual que nós sabemos que é real, ele a torna, se ele não tiver essa visão, ele se escraviza à vida material, às prepotências, às arrogâncias. E é sobre isso que o Evangelho segundo o Espiritismo vai explicando para nós a necessidade de, gradualmente, irmos ampliando ou planificando ou potencializando esse reino maravilhoso que trazemos na consciência. Auto-amor. A partir do auto-amor, o auto-acolhimento, você se acolhe amorosamente. Não é se acolhe o Jorge é um nome que me deram, eu não sou Jorge, eu tenho um nome para ser identificado na vida, mas eu não sou o Jorge, eu apenas estou transitoriamente com um nome, mas eu sou muito mais do que um Jorge, eu sou muito mais do que um corpo, eu sou muito mais até que meus pensamentos,
Porque eu sou essência, eu sou luz, eu sou chama divina. Isso os Espíritos respondem no Livro dos Espíritos. Então nós somos isso, nós somos luz. E quando eu me identifico com aquilo que eu sou e não com aquilo que eu estou, com certeza eu estou no caminho seguro de estar planificando e planificando nessa caminhada a minha verdadeira felicidade, já que começa aqui. E ela vai se ampliando à medida em que eu não saio do caminho do bem, do belo, do bom, da harmonia e da paz. E que Jesus nos abençoe. Uma ótima noite para todos vocês, meus irmãos. Agradecemos mais uma vez ao nosso amigo John Hessen, e veio nos reforçar onde se encontra o reino. E eu convido o Júlio César para que faça a prece de encerramento em nome de todos nós. Senhor Jesus, irmãos da espiritualidade maior, agradecemos inicialmente ao palestrante, que com muito zelo, amor e dedicação, aqui nos trouxe uma palestra belíssima, que nos faz refletir sobre o reino de Deus. O reino de Deus deve ser construído dentro de nós mesmos, e é uma construção dos milênios. Que possamos, cada um de nós, paulatinamente, dia após dia, ano após ano, encarnação após encarnação, irmos superando os nossos obstáculos, em especial o nosso próprio egoísmo, o nosso orgulho, que impedem esse ato maior do amor ao próximo, do autocuidado, como muito bem ressaltado na palestra, que justamente a partir do momento em que conseguirmos nos aceitar, aceitaremos também ao próximo, e teremos a condição de construir uma sociedade melhor, em que possamos dizer que muitos vivem felizes. Graças a Deus.